Olá, seja bem-vinda a mais um podcast do nosso canal Impulser Academy. Esse canal tem a pretensão de trazer sempre informação para você sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, saúde emocional, equilíbrio interior, saúde financeira e, enfim, queremos contribuir para a sua transformação. E nessa semana estamos aqui trabalhando com vários podcasts do nosso congresso que vai acontecer na próxima semana, a partir do dia 26 de maio. Então, serão quase 40 palestrantes trazendo informação, conhecimento, experiências para que você possa fazer a sua transformação. E hoje eu estou aqui, né, com uma palestrante assim fantástica que eu também não conheço ela pessoalmente, mas a gente já tem uma certa amizade, vamos assim dizer, também porque todos nós que estamos nesse campo, nessa busca de transformar, de propósito, de ajudar as pessoas, a gente tem essa sinergia. E parece que não é por causa ali das barreiras físicas, do não conhecimento, mas parece que a gente já tem esse conhecimento há algum tempo, né? Por causa dessa frequência que todos nós estamos, né? E ela é psicanalista clínica, ela tem especialidade em neuropsicologia, em arte terapia e ela aceitou prontamente participar do nosso congresso, trazer a sua contribuição, e nós somos muito honrados com a presença dela, e eu quero que vocês estejam muito atentos a ouvir o que que ela tem aqui para poder trazer nesse podcast, que é uma preparação para a palestra. Então, me ajudem aqui a criar essa atmosfera positiva e vamos conversar com a doutora Gisele Chiappin e seja muito bem-vinda ao nosso palco do nosso podcast. Obrigada, Fonte. Para mim é uma honra poder participar desse projeto. Eu vi muito empenho, muito interesse real pelas pessoas, né? Um cuidado, realmente um diferencial que foi apresentado de uma maneira muito oportuna, né? Vindo de encontro aí com a lei que pede que as empresas promovam a saúde mental dos funcionários, né? E esse é um tema que não é novo, mas que acaba se tornando um diferencial competitivo aí com a vinda dessa lei, porque na verdade segurança emocional é uma necessidade humana, né? Não é um benefício, não é algo extraordinário que as empresas devam oferecer. Passou a ser porque a gente tem aí dados alarmantes de 2024, onde quase 500 mil pessoas foram afastadas por transtornos mentais. E boa parte delas aí com ansiedade, depressão, né? E isso diz o quê? Diz de ambientes psicologicamente inseguros, hostis, né? Onde a pessoa tem medo de fazer perguntas, tem medo de errar, tem medo do julgamento, né? Lideranças muito autoritárias, lideranças muito despreparadas, e acabam causando uma tensão muito grande, né? Extremamente competitivos os ambientes também são, né? De certa forma, isso acaba sendo até motivado pela própria lógica capitalista, né? Mas o que as empresas ainda não entenderam, na sua maioria, na minha opinião, porque trabalhei muito, fiquei quase 20 anos no mercado corporativo, trabalhando diretamente com lideranças executivas, com projetos de treinamento, desenvolvimento, fazendo processos de seleção e também fazendo entrevistas de desligamento. Então, tive muito feedback, né, do porquê que as pessoas saíam, porquê que elas eram afastadas, né? E muitas vezes o relato que vinha era, puxa, eu não posso falar que eu não sei fazer alguma coisa, né? Eu não posso falar que eu estou cansado, eu não posso falar que eu tenho dúvidas, né? Eu não posso dar uma ideia, porque senão eu sou mal visto por um colega, ou esse colega tenta roubar essa ideia quando eu comento, ou o meu chefe acha que eu sei mais do que ele e começa a ter uma perseguição. Então, assim, uma série de questões que o ambiente de trabalho acaba sendo mais um campo de guerra, né, onde as pessoas estão tentando salvar a própria pele,
do que propriamente um ambiente onde a própria diversidade, o próprio desafio intelectual que surge ali, deixa de ser uma grande oportunidade de desenvolvimento para todo mundo, né? E o que deveria ser uma troca rica de conhecimentos, de experiência, porque o diferente ele não é melhor nem pior necessariamente, ele é apenas diferente, né? Você ensinar aquilo que você sabe, aprender aquilo que você não sabe, vira realmente uma arena, né? E as pessoas acabam não conseguindo produzir aquelas que, de alguma maneira, conseguem articular essa competição e provocar no outro um certo desconforto, tendem a sobreviver mais tempo nesses ambientes, e aqueles que se afetam mais, por qualquer razão, acabam adoecendo. São esses que normalmente acabam indo para o afastamento, né? E quando, na verdade, o que a gente precisa entender como empreendedor, como liderança, que tem ali a responsabilidade, o dever de ser um exemplo, de ser aquele que vai fomentar um clima psicologicamente seguro, é que pessoas felizes produzem mais. Então, se eles querem que as pessoas produzam, né, não é colocando as pessoas para competir, para guerrear, para ver quem sabe mais, para quem trabalha mais. Ao contrário, né? É dando espaço de fala, colocando a pessoa para que ela possa dar ali, valorizar até a própria vulnerabilidade dela, né? Então, por que que ela está com alguma dificuldade? Por que que ela está com receio de falar sobre essa dificuldade? E fornecer para ela o que ela precisa, né? Eu vejo dessa Você forma. traz isso, Gisele, e me permita aqui, e a gente vai fazendo essas observações e esse ambiente de competitividade. Eu faço umas corridinhas de rua, né? E quando eu comecei lá atrás, eu me lembro muito bem, a primeira corrida que eu fui fazer, eu estava num processo muito ruim, né, de saúde física, sobretudo, e eu estava muito pesado naquela época. A primeira corrida que eu fui fazer foi aqui no bairro do Ipiranga, moro aqui em São Paulo, e eram 7 quilômetros ali perto do museu, ali na Avenida Nazaré, aquela região por ali, né? E a Sim, chegada era bem no Parque da Independência. Foram 7 quilômetros que eu levei quase uma hora e eu cheguei morto. Eu cheguei morto. E no dia seguinte, as minhas batatas pareciam que eu estava assim carregando sabe, daqueles botijões de gás, mas não é o de casa, é daqueles cilindros mesmo, que é aqueles que são enormes. Mas um fato curioso é que na corrida eu não corria, não praticava, não estava fazendo atividade física, não estava fazendo nada, eu simplesmente fui lá e me inscrevi na corrida porque eu queria começar a correr para fazer atividade física, mas aquela, né, você vai, eu vou. E eu queria competir com todo mundo ali, você entendeu? E eu cheguei na corrida morto, acho que no primeiro quilômetro e meio eu acelerei, não, eu quero chegar na frente de todo mundo, quero chegar Olha como é que funciona a cabeça, né? E depois eu fui. No meio da corrida eu parei, andei, depois eu voltei a correr um pouquinho. E eu falei, vou deixar um pouquinho de gás, porque minha esposa ia estar lá na chegada. Eu falei, vou deixar um pouquinho de gás para poder chegar pelo menos correndo, né? Para dizer que opa! E enfim, e hoje, passados alguns anos, a competição ela é interna, ela não é com os outros, né? Minha competição não é com isso. aquele trocentas pessoas que estão correndo lá e tudo mais, mas é comigo. Se eu quero baixar o meu tempo, se eu quero melhorar, e também isso vai dizer que eu estou de repente num processo de evolução física também, né? De boa alimentação e tudo mais. Então, o tempo é só uma consequência daquilo que eu estou fazendo de melhor possível todos os dias para que eu de repente possa estar numa condição melhor física e fazer um tempo melhor. Então, nisso que você traz, me levou nessa lembrança, né, de que no ambiente de trabalho, talvez a melhor competição seja a própria, a individual, né? Não com o outro, né? Porque o Isso. outro tem o processo dele, a criatividade, o esforço, a mentalidade, o aprendizado, a experiência, o conhecimento, e eu tenho a minha. Mas é o meu superar todos os dias que talvez fosse algo interessante para poder amenizar todos esses conflitos e trazer a menos problemas, sobretudo na saúde mental, no relacionamento, né, na relação de hierarquia, sobretudo. É por aí a coisa? Isso, né? O que você está falando vem de encontro com um conceito muito importante que é o autogerenciamento de carreira, né? Então, quando eu falo de performance, de melhorar, de
bater uma meta ou exceder essa meta, a comparação, lógico, tem que estar alinhada aí com os objetivos e com aquilo que a empresa pede para você fazer, mas o próprio crescimento profissional tem que ser olhado dessa forma. Então, eu quero ser um melhor profissional que eu fui hoje e amanhã. Então, a minha comparação é comigo mesmo, né? Então, o que que eu preciso melhorar? O que que eu preciso ainda desenvolver, né? Então, isso também fala o quê? De responsabilidade, né? Você não vai jogar a responsabilidade do seu gerenciamento, do seu crescimento profissional para a empresa. Então, se ela oferecer um programa de treinamento e desenvolvimento, eu participo. Se ela não oferecer, eu fico aqui. Isso. Aí o profissional entra numa zona de conforto, muitas vezes, né? E ele perde essa competitividade de mercado, que é uma competitividade saudável, porque Sim. você precisa também conseguir oferecer aquilo que o mercado está demandando. Você coloca o seu currículo à disposição de vez em quando e vê como que é a aceitação desse currículo, se o mercado recebe bem ou não, o que está faltando. Então, é nesse sentido que essa comparação tem que existir, né? Você falou de forma brilhante, é isso mesmo, né? Eu tenho que olhar para mim, o que que eu tenho que melhorar. Legal. Olha que dica preciosa que a Gisele deu agora, pessoal, entendeu? De vez em quando você coloca ali o seu currículo no mercado e veja como é que está, né? Essa aceitação, a busca, o interesse pelo que você está apresentando de qualificação para o mercado. Então, aqui já vem uma dica preciosa. E eu nunca tinha parado para poder pensar nisso, e faz muito sentido, né? Que seria um termômetro de como que eu Sim, estou no momento, porque é aquilo que você falou. Eu não preciso ficar esperando o meu líder ou a empresa oferecer alguma coisa. Eu vou buscar. Eu lembro muito bem que nos meus 15 anos, ixi, vou revelar agora a minha idade, né, Gisele? Mas não tem problema. Eu, fu- tudo eu, bem. eu, eu estava no primeiro colegial, que é o primeiro ano do ensino médio, segundo grau naquela época. Eu fui fazer datilografia, né? A Ah, moçada, a moçada de hoje aqui não sabe o que é datilografia, eu né? fiz também. Então eu fui fazer datilografia e já no primeiro e eu quis fazer. E comecei, depois eu fui fazer um curso de informante de cadastro no Senac. Eu falei, vou fazer, e não sabia o que eu ia fazer com aquilo, mas eu vi lá, tal, bonitinho, era um valor, tipo assim, sabe, simbólico, tipo R$ 30, R$ 40, pedi para minha mãe, ela me deu, fui lá e fiz. Depois fiz um outro, que eu também agora não lembro qual que era, depois foi máquina elétrica, né, que depois da máquina normal, né, aí a gente vai para elétrica. Aí o que que aconteceu? Olha isso. Aí no segundo ano do ensino médio, eu morava em Brasília nessa época, existe um banco chamado BRB, que é o Banco de Brasília, é como se fosse o antigo Banespa aqui, é um banco mais estatal Ah, lá. E aí tá. eles fizeram o processo seletivo de estagiários em todo o Distrito Federal, e na nossa escola também. E eu fazia curso técnico em contabilidade. Então, nessa escola tinha secretariado, administração e técnico em contabilidade, eram os três cursos. Eram quase 5.000 alunos, juntando os três turnos do colégio, é um colégio muito grande. E aí, o que que aconteceu? E eu fiz datilografia, manual, elétrica, tinha esse curso de datilografia, o outro, e tinha mais um outro curso, e isso me ajudou a ficar entre os 5 alunos do colégio que foram selecionados para poder fazer estágio no banco, na agência lá de Bom, Sobradinho, que era a cidade satélite. E eu fazia o estágio de manhã, de 8 até meio-dia, um salário mínimo por mês, e a escola eu fazia à tarde, das 13h10 até as 18 horas. Então, olha que coisa legal que você falou que eu estou resgatando aí. Quando você coloca o seu currículo com as suas qualificações, vai ser esse termômetro. O meu foi para lá naquele momento e com certeza o que eu tinha feito fez um diferencial muito grande para que eu sim. pudesse ficar entre os escolhidos. Olha aí que bacana, né? É isso aí mesmo. sem, É sem ter isso que aí. esperar que ninguém mandasse eu fazer, né? E eu acho que quando se manda fazer, você ainda tem o estresse, né? Pô, eu vou ter que fazer, mas quando você busca fazer, eu acredito que isso seja muito mais harmônico e traga mais equilíbrio para sua vida interior também, e satisfação, realização. Com certeza. E você falou algo assim que pega um gancho para eu poder falar exatamente da ideia de afetos e memórias inconscientes que são ativados no trabalho, né? A própria escolha profissional fala da nossa personalidade, da nossa história, né? Por que que a gente trabalha, né?
O Mário Sérgio Cortella tem um livro muito interessante, né? Até deixo aqui quem quiser ler, que se chama Por que Fazemos o que Fazemos, né? Que fala exatamente do propósito e dos objetivos do trabalho. Por que a gente trabalha? Né? A gente trabalha só para pagar boleto, porque isso está vinculado a um propósito, porque é uma necessidade, porque é um caminho, né? Tem muitas razões. Mas o trabalho mais satisfatório é aquele que você levanta e você tem vontade de ir, tem interesse, né? Não perde sua motivação intrínseca, mesmo que o ambiente não seja tão adequado, tão motivador para você, quando ele está ligado ao seu propósito, ao seu objetivo de vida, aos seus valores, né? Por exemplo, a minha escolha profissional é a única que eu poderia ter, né? Eu sempre quis ser psicóloga. Eu me lembro que com 11 anos de idade eu andava com um livro de psicologia debaixo do braço, não entendia nada, né? Obviamente, era um livro técnico, mas eu achava tão linda aquela profissão e eu não entendia por que aquilo me atraía tanto. E depois essa vontade, esse desejo permaneceu, eu fui estudar e eu fui entender as razões, né? Por que eu escolhi ouvir a dor do outro, né? Legal. É. Então, guarda um pouquinho, porque essa era a minha próxima pergunta aqui, que eu estava aguardando o gancho para a gente poder entrar justamente nesse assunto e as pessoas conhecerem um pouco mais, né, da doutora Gisele. E, enfim, e você que está assistindo aqui, se está gostando desse podcast com a doutora Gisele Chiappin, então dá o seu like aqui, dá uma curtida, deixa o seu comentário. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP para o congresso online, né, Impulser Conference, aqui embaixo tem um link para você poder adquirir o seu ingresso. Então, clica aqui, vai lá e garante. Você vai ter acesso não somente à palestra da doutora Gisele, mas também a de todos os outros palestrantes durante um ano. E tem vários bônus lá que você vai ganhar quando você adquirir o seu ingresso VIP, tá bom? Então, clica aí e vem com a gente. E aí, então você já fez essa introdução que eu queria trazer, e um dos objetivos do podcast é esse, saber um pouco da história do palestrante, né? De como onde ele está hoje, mas o que que eu trouxe aqui? Então, o que que trouxe a Gisele? Então, você falou, pô, desde sempre eu sempre me vi. Então, já é fantástico, né? Porque desde sempre, então, ou seja, muito tempo e você terminou encontrando uma razão naquilo, o seu propósito e a sua realização. Porque quando você mencionou agora, seu sorriso veio aqui. Então, isso mostra o quanto você é realizada com aquilo que você faz. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa jornada da Gisele entrar na psicologia, fazer as suas especializações em neuropsicologia, arte-terapia. Conta pra gente. Vou contar assim, a minha trajetória foi cheia de encontros, desencontros, caminhos sinuosos, caminhos que eu achava que eu não ia percorrer e acabei percorrendo, mas também tudo isso me mostrou assim o quanto a própria prática e o próprio interesse que você coloca no seu trabalho leva você a fazer descobertas, né, e trilhar caminhos que talvez você não tinha pensado. Quando eu comecei a estudar, a minha paixão teórica era a clínica, mas eu tinha muito medo da clínica. Eu achava que eu não tinha condições de ser uma psicoterapeuta, que era muito difícil, né? Que era muito caro ter um consultório. E aí eu gostava muito da área organizacional também, porque eu já trabalhava na área, eu já tinha uma formação em RH e coaching. E aí eu associava os conhecimentos que eu recebia na faculdade e usava com a psicologia organizacional, né? Então, trabalhei muito tempo dentro do ambiente corporativo, só que aí, em um dado momento, me despertou o desejo de conhecer um pouco mais a clínica na prática, né? E fui com medo mesmo, né? Porque eu tenho um pouco esse ímpeto, né? Eu quero fazer alguma coisa, mesmo que eu tenha um pouco de receio, se aquilo não for enorme, eu procuro enfrentar e tento fazer e vejo o que que dá. Se não deu certo, pelo menos eu tentei, né? Uhum. E aí eu fui, já estava com um pouco mais de maturidade, né? Não muito menina quanto lá no comecinho da faculdade. E aí eu me inscrevi no estágio clínico, porque no final do curso, no tempo que eu me formei, você tinha que escolher três áreas, né? Então eu escolhi clínica, escolhi organizacional, que eu já trabalhava, e escolhi educacional, que é psicologia escolar. E aí, quando eu comecei a atender,
Parece que assim se descortinou um mundo, porque eu vi que não era tão difícil, que o mais importante era realmente mostrar um interesse real pela pessoa que estava ali na frente, ouvi-la com respeito, né, com isenção de críticas, de julgamento, tentar ter muita empatia, né, ter aquela escutativa mesmo para entender por que que aquela dor para aquela pessoa era tão profunda, né? E por mais que eu não tivesse ainda muito recurso técnico ou experiência, só o fato de eu ouvir e poder oferecer uma palavra de esclarecimento para ela pensar numa outra possibilidade, para ela entender que ela podia seguir um outro caminho, que existia uma solução e que o que ela estava vivendo não era exclusividade dela ou não fazia parte de nenhuma deficiência ou incompetência, pronto, aquilo já tirava ela daquele sofrimento mais urgente, né? E aí eu fui achando muito legal, fui pegando gosto mesmo, falei, acho que aqui agora eu me encontrei, né? E comecei a fazer clínica a partir daí. E as minhas especializações, eu demorei um pouco também para entender o que que eu queria me especializar, porque eu sempre fui generalista, né? Eu nunca trabalhei como especialista numa única linha ou numa única técnica. Mesmo na organizacional, eu gostava de conhecer um pouco de cada subsistema, um pouco de cada metodologia. E aqui na clínica eu trabalho como generalista ainda, apesar dessas três especializações, mas eu atendo todas as faixas etárias, porque eu entendo o seguinte: é um ser humano em desenvolvimento. Independente da idade que chega aqui, para eu atender, se eu entender que fase do desenvolvimento essa pessoa está e o que precisa acontecer com ela, eu consigo atender, né? Então, eu preciso conhecer bem o desenvolvimento humano, o que vai acontecer em cada fase, para eu poder me situar, ver se o que está acontecendo faz parte de algo normal ou não, e de que maneira eu posso ajudar ou intervir, né? E aí foi. A primeira especialização que eu fiz foi em psicologia clínica psicanalítica, porque a minha teoria de base, né, a forma como eu concebo o ser humano, eu entendo o ser humano pela psicanálise. Então, tudo que eu vou analisar, interpretar, associar simbolicamente vem pela psicanálise. Eu uso outras técnicas e outras metodologias para fazer manejos. Então, por exemplo, eu uso muita ferramenta da teoria cognitivo-comportamental e coaching, né, que eu também tenho formação. Uso bastante coisa também da psicologia analítica, que é junguiana, mas eu entendo o homem pela psicanálise, então fui aprofundar aí. A neuropsicologia veio na sequência, porque eu comecei a atender uma senhora com um estágio demencial inicial, e foi um grande desafio, porque eu não sabia direito como é que eu poderia ajudá-la, né? Ela tem memória ainda de longo prazo, ela conversa, ela conhece as pessoas, ela tem algumas recordações, mas como todo estágio demencial, a primeira memória que começa a se desfragmentar é a memória de curto prazo, a memória de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente conversava algo essa semana, na semana que vem ela não se lembrava mais. Então, eu comecei a entender que talvez a linguagem não fosse o melhor caminho para lidar com ela. E aí eu fui estudar para compreender de que maneira eu poderia conseguir ter uma melhor assertividade com ela. E aí hoje a gente faz todo o trabalho de reestruturação cognitiva, trabalho todas as funções cognitivas e executivas com ela, coloco bastante ludicidade, brinco, converso, mesmo sabendo que talvez ela esqueça o que a gente conversou ali, mas a estimulação cognitiva fica. Então, todas as conexões neurais que precisam ser trabalhadas ali estão sendo trabalhadas, e com isso a gente está tentando segurar a progressão dessa doença, né? Porque infelizmente não tem cura ainda, o Alzheimer, mas tentar proporcionar para ela a melhor qualidade possível por mais tempo possível, né? Então, vou Legal. lá, atendo ela domiciliar, vou toda semana, já tem aí quase 3 anos que ela é minha paciente. E você deve ter N casos, com certeza, que você pode estar trazendo, né? E eu tenho certeza que você vai trazer para a tua palestra. E agora,
Conta aqui para gente um pouco, qual é o tema que você está trazendo para o nosso congresso, qual é a intenção da sua palestra, o que que você está querendo colocar de intenção, para as pessoas que vão participar ali, vão estar te ouvindo, te acompanhando. O tema é ambiente psicologicamente seguro, né? Eu coloco isso como um novo diferencial competitivo, sim, apesar de ser uma necessidade, porque eu me identifico muito com esse tema, né? Sofri por muito tempo em ambientes hostis, né? Vi muitos colegas, muitas pessoas sofrerem, né? Foram também aí cerca de 15 anos dentro da área corporativa, e eu acho importantíssimo que as empresas não se esqueçam que nós somos seres humanos, né? Que nós temos necessidades, que nós temos limites, apesar de termos muito potencial, mas nem todo mundo carrega essa automotivação, esse senso de propósito para o trabalho, né? Então não adianta esperar que todo mundo já traga uma bagagem extremamente rica e bem desenvolvida, porque essa não é a realidade de todas as pessoas, né? E aí, se a gente for falar em camadas, não só psicológicas, existem camadas sociais, culturais, étnicas, que fazem com que a dificuldade nesse sentido seja maior, né? Então, pensando nisso, eu queria provocar a reflexão, né, de por que que as empresas têm dificuldade de deixarem as pessoas serem elas mesmas, de expressarem medos, anseios, desejos, necessidades, dificuldades, né? Por que que as pessoas não podem ter voz e, ao mesmo tempo, elas sim serem produtivas, elas sim serem colaborativas, né? Então, não tem como falar de produtividade se não falar de necessidade humana, se não falar da Uhum, necessidade de criar um vínculo de respeito, de confiança com esse líder que está ali açoitando as pessoas e que de outra maneira ele pode lidar com essas pessoas, porque ele precisa delas, né? uhum, A ideia é falar sobre isso mesmo, né? O quanto que esse espaço de escutativa, de valorização, ele é importante e que pode ser proporcionado com pequenas atitudes, não precisa ter um grande investimento, nem de dinheiro, nem de tempo, né? Basta você ouvir atentamente, tirar uma dúvida e criar esse elo de confiança. Eu acho que esse é o grande, se existe algum segredo, né? E o coaching fala isso, né? A primeira coisa que você tem que fazer com o seu liderado é criar uma aliança forte de uhum, confiança. Se uhum. você conseguir fazer isso, você consegue com que ele te siga, com que ele te respeite e com que ele te admire. Então, a liderança sai desse modo autoritário para ser mesmo um vínculo, né, onde a pessoa vai te seguir porque ela te respeita e te admira, não porque ela tem medo de você. Sim. E não são todos os ambientes corporativos que são, né, draconianos, mas a gente encontra, né, também alguns lampejos ali de boas práticas, né, de boas soluções, de uma harmonia também interessante dentro do mundo corporativo, né? E isso precisa ser muito valorizado, inclusive. Só que muitas vezes não é divulgado, né, Gisele? Não é divulgado. E É, os problemas são muito mais divulgados do que as soluções e aquilo que está dando certo. Infelizmente, é uma linha, uma tendência que existe na nossa sociedade. Eu estou conversando aqui com a doutora Gisele Chiappin, né, psicóloga com muitos e muitos anos de experiência, e não só clínica, mas ela vem do mundo corporativo, né? Então, ela tem já esse entendimento, ela vivenciou diversas práticas, né? Diversos depoimentos de pessoas que trabalhavam dentro do mundo corporativo. Então, ela sabe muito bem daquilo que ela está falando e o fala com propriedade. Então, eu acho que todos nós que estaremos aqui acompanhando a palestra da doutora Gisele, estaremos muito bem qualificados com as informações aqui que ela irá prestar para a gente, né? E se você gostou desse podcast,
Então, dá o seu joinha aqui, deixa um comentário aqui embaixo para a doutora Gisele também. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso, tem um link aqui embaixo na descrição e todos os bônus que você vai receber quando você adquire o seu ingresso VIP, tá bom? E você vai ter acesso a todas as palestras, poder assistir aonde, quando e durante um prazo de um ano por aí. Gisele, estamos chegando ao final do nosso podcast, falei para você, né? Eu também falo que todo mundo fica preocupado e tal, mas a gente fala, fica tranquilo que vai ser muito rápido. E terminou já o tempo aqui do nosso podcast. E eu faço uma pergunta a todos, é uma pergunta igualzinho que eu faço para todos os palestrantes aqui que passam pelo podcast. Conta pra gente, o que que move a Gisele todos os dias a fazer o que ela faz? Acho que é o interesse real por pessoas. E o quanto eu vejo isso muito aqui na clínica, né? Pacientes que vêm para cá que são brilhantes, né? São pessoas incríveis, inteligentíssimas, com uma sensibilidade criativa, social enorme, mas não conseguem muitas vezes reconhecer essa grandeza porque se sentem desvalorizados, especialmente no ambiente de trabalho, né? Estão ali tentando dar o seu melhor, mostrando, mas são tão abafados nessa grandeza, né? São tão, às vezes, desautorizados que não conseguem se reconhecer, não conseguem, às vezes, até desenvolver e mostrar de uma forma mais eficiente todo esse potencial, né? E eu acho que é importante eu deixar também como fechamento aqui a ideia da responsabilidade, né? Acho que se for colocar uma palavra que traduz a palestra que eu vou deixar depois para vocês, é a responsabilidade, porque a responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Então, eu, como colaborador, tenho que ser responsável comigo, com a minha saúde mental, independente do que o ambiente está provocando ou não, tenho que ser responsável com o meu gerenciamento, meu desenvolvimento de carreira, e a empresa tem que ser responsável com esse contingente de pessoas, né, e oferecer minimamente respeito, oportunidades justas, né, para que exista de fato uma troca equilibrada entre dar e receber. Né? Toda e qualquer relação, ela precisa ser permeada pelo equilíbrio. Então, não adianta eu exigir demais do funcionário e eu não oferecer nada em troca para ele. E a mesma coisa o colaborador, achar que a empresa tem que fazer tudo por ele e ele só tem que ficar sentado recebendo, né? Não, né? A responsabilidade sempre e sempre será compartilhada. Muito bem. Eu conversei aqui com a doutora e psicóloga Gisele Chiappin e agradeço profundamente aqui a sua participação dentro desse podcast, você que vai assistir em algum momento, e agradeço também a você, Gisele, pelo tempo, pela sua dedicação aqui nesse podcast, a sua entrega e a sua confiança também depositada em toda a equipe da Impulser Academy, na proposta que a gente está trazendo para a sociedade. Então, nosso muito obrigado a você. Peço que você compartilhe suas redes sociais, como é que as pessoas encontram você, como é que elas conversam com você, e dê aí a sua palavra final e o convite para as pessoas participarem da sua palestra no Congresso Impulser Conference. Ok. Agradeço também, né, novamente, reitero que é uma honra poder participar, poder mostrar para as pessoas aquilo que eu acredito, né, as minhas convicções e o meu dia a dia real de trabalho, né, os casos reais que eu atendo e tudo que eu já consegui desenvolver. E vocês podem me encontrar pelo Instagram, Espaço Analítico São Paulo, no site também desse mesmo nome, espaçoanalíticosampaulo.com.br. Espero vocês, né? Estou bastante ansiosa para esse encontro e à disposição para dúvidas, para sugestões, né? Eu gosto bastante de ter essa troca, de ouvir opiniões, de ouvir histórias e poder colaborar da melhor maneira possível. Muito bem, então. É isso, finalizamos mais um podcast preparatório aqui para a nossa semana do Congresso Impulser Conference. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e com muita saúde
em todas as áreas da sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso, transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.